De volta com o Educador Entrevista, a gente continua aqui com lives junto ao sul do país. Eu converso agora com a Hildengard Algaia, educadora e líder climática. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, um prazer estar com vocês aqui direto de Bento Gonçalves. Falando um pouquinho de tudo o que está acontecendo, não é? A gente tem usado o termo emergência climática. O país não está vendo assustado essa situação, mas é a terceira enchente em 8 meses, se eu não me engano, correto? Exatamente. Isso, Luciano. Qual é o sentimento da população aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Nós somos um estado muito próspero, que é favorecido muito pelas bacias hidrográficas, pela proximidade com os rios, né? E a gente viu que essa terceira enchente, ela na verdade ocasionou muito mais perdas. Então, ela, na verdade, 3 vezes mais municípios foram afetados em relação a 2023. Então, ela teve consequências muito maiores para o agronegócio, para a economia. Eu chamo isso de crise humanitária, Luciano. Eu acho que emergência climática combinada com uma crise humanitária sem precedentes. Já contabilizamos aí mais de 80 óbitos, tá? Eu falo do município que é Bento Gonçalves, onde nós estamos próximos de Santa Teresa e do rio Taquari também, que é, enfim, o rio que está pertinho das cidades de Lajeado e Estrela, né? E a gente vê, por exemplo, que as enchentes aconteceram, mas as perguntas que ficam são como as pessoas e quando nós vamos retornar ao trabalho, né? Como que nós vamos deslocar as nossas crianças? Então, várias perguntas que têm a ver com transporte, com mobilidade e com a retomada, sim, da economia. E uma questão de não mais reconstruir estruturas em locais menos suscetíveis a esse tipo de problemática, não é? A gente tem visto aí até discussão de cidades que pretendem se mudar quase totalmente de local, não é? Porque sabem que não é uma questão que vai ser resolvida a curto prazo e a gente tem uma tendência ainda dessas circunstâncias climáticas piorarem, correto? Correto, querido, sim. E há um estudo muito forte, né? Eu recomendo para quem está nos ouvindo. Ele é um escritor e um educador até bem pessimista nesse tema, né? O Wallace, que ele escreveu um livro chamado A Terra Inabitável. E ele fala, de acordo com o Banco Mundial, que até 2050, 130 milhões de pessoas, apenas em 2 continentes no mundo, tá? Se tornarão refugiados climáticos. Então, quando você fala com esses grandes cientistas fora do Brasil, já vem essa preocupação. E entrando aqui, eu conversei com um meteorologista muito famoso no Brasil há alguns dias, e ele falou sim que a primeira situação agora, o primeiro grande benefício seria retirar as pessoas das áreas costeiras. Porque com as novas demandas de chuva, a questão é que as chuvas voltarão, as águas subirão novamente, né? Então, muita gente ainda está retornando para as casas, pegando pertences. E a recomendação, né, da Defesa Civil e dos grandes órgãos de governo é que as pessoas não retornem às suas casas. Exato. E a gente começa a ver, não é, outras questões climáticas no país, e já vê há algum tempo, não é, de queimadas intensas, de seca no Pantanal, de incêndios no Cerrado, fora aí as queimadas na floresta, né, e tudo isso está ligado, não é, todo um contexto único, um alimentando a problemática climática do outro. A gente está aqui numa região de São Paulo, né, que teoricamente tem um clima mais ameno, mas a gente teve aí 2 anos atrás intensas queimadas e até uma tempestade de areia na região, que era algo impensado. Sim, sim. E vários cientistas agora já relatam casos de quais são os novos problemas climáticos que as enchentes trarão, né? Ciclones e chuvas mais intensas e problemas até de doenças relacionadas à água, né? Então, até um ponto muito importante, eu queria conversar com os teus ouvintes, com quem está nos assistindo agora, né? Eu vejo
3 grandes questões que mudarão muito o nosso ritmo de trabalhar, de consumir e de viver. A primeira é a questão das novas carreiras e as novas oportunidades de trabalho que virão a partir das grandes catástrofes e tragédias ocasionadas pelo clima e pelos refugiados climáticos, né, Luciano? Então, quando você fala assim, os problemas são interligados. Então, se eu tenho um refugiado climático que ele perdeu a família, ele perdeu os documentos, ele vai precisar de um sistema financeiro que o apoie, né? Ele vai, na verdade, tentar uma nova fonte de renda, né? Então, essas questões são super importantes porque não é só pensar as novas formas de reconstruir cidades, mas quais são as novas formas de trabalho, né? E renda. Tem uma cientista em Stanford que ela fala muito nessa questão de seremos novos exploradores de problema, né? Menos procuradores de emprego e mais exploradores de problema. Então, tem pontos muito positivos que vêm com essas grandes demandas ambientais, que são quais são as novas funções que nós humanos vamos ocupar a partir disso, né? E aí, a outra questão também é a questão da saúde mental. Aqui em Bento Gonçalves, nós vamos reunir amanhã alguns profissionais da área de saúde para entender o fenômeno que é chamado de depressão climática. Então, a gente vem estudado já que pessoas que sofrem de enchentes e alagamentos, elas sofrem com angústia climática, que é o medo e aversão à água. E mesmo pessoas perto que não sofreram, né, com os desastres, também sentem essa angústia. Então, eu vejo que além da força de trabalho, que vai mudar muito o nosso dia a dia, né? A questão toda das doenças de saúde mental agravadas por esses desafios. Então, profissionais de saúde, psicólogos, cuidadores de idosos, médicos, enfermeiros, né? Como nós podemos preparar essa classe médica do cuidado para atuar nessas regiões. E, por último, Luciano, eu diria que a organização social. Como nós vamos evitar a extrema pobreza organizando as pessoas para que elas tenham trabalho e renda, né? E os grandes conflitos e saques e conflitos humanos que podem surgir a partir da indiferença econômica que vai surgir nesses conflitos. Não sei se abre um pouquinho para uma discussão mais longa, né? Mas esses são os pontos que eu trabalho na minha escola e na minha consultoria aqui no Sul. Querida, eu acho que são um conjunto de ações e de pontos que vão ter que ser pensados. É lógico que nesse momento, né, como você colocou bem, de tragédia humanitária, as pessoas priorizam o resgate, não é? Priorizam o alimento, priorizam o atendimento médico. Não é? A gente tem pontos aqui de coleta de alimentos no município, enfim, né? E de itens básicos, mas a gente tem que lembrar que isso é uma primeira parte do processo. Né? Nós temos aí uma longa jornada de reconstrução do que foi perdido materialmente, mas a reconstrução do indivíduo, do ser humano, vai levar muito mais tempo, não é? E se a gente não fizer isso com racionalidade, que é uma coisa que a gente não tem feito para o clima do planeta, a gente não consegue sair desse ciclo de forma alguma e a gente vai continuar cada vez mais agravando a situação. Nós temos pouco tempo, mas eu queria deixar, né, primeiro o convite para a gente fazer um programa com mais tempo e segundo, já pontuar também a tua rede social para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que te encontram na rede? Claro. Pessoal, só para deixar então aqui, né, o que eu vejo que está acontecendo muito bom, né, em relação a esse problema, a solidariedade, como o Luciano falou. Então, nas questões mais básicas agora de resgate, doação de alimentos, continuem doando, né, usem o tempo de vocês, né, para poder prestar esse serviço voluntário a quem está realmente precisando. O que a gente vê é que só essa força do povo brasileiro que vai voltar a unir o nosso Estado. O meu LinkedIn, eu uso bastante o LinkedIn e o Instagram, né? Então é @ildenal, HILDENALL, Ildenal. Lá você encontra um pouquinho de conteúdo e mais informações sobre
esse problema e também como nós podemos lidar com isso, além de cursos, mentorias, esse trabalho bem especializado que a gente faz, especialmente com mulheres em situação de transição de carreira para projetos e para impacto social. Querida, gratidão imensa pela participação conosco, gratidão imensa por sensibilizar com um tema tão fundamental, né? E a gente espera realmente que, né, cada grãozinho de ajuda, não é, que o país está se mobilizando, não é, se some aí num grande esforço, mas que a gente não perca esse foco, não é, da importância de entender que essa é uma tragédia de muitas, que se a gente de fato não se mobilizar, não olhar para o clima, não olhar para o meio ambiente como deve, isso infelizmente vai se tornar rotina, né? E eu acho que a gente aí não consegue sobreviver com uma rotina tão terrível quanto essa. O nosso abraço aí a você e que ele se estenda, né, a todos, esperando aí que a gente tenha dias melhores. Obrigada pelo convite, fico à disposição da TV Educadora e de parceiros. Gratidão, gente. Continuemos.